E aí, pessoal, estamos de volta aqui na nossa aula de número 9. Temos como agenda aqui usar as avaliações de nuvem, um estudo de viabilidade, os objetivos do exame abordados. Dado o cenário, realize as avaliações apropriadas, resumir os aspectos financeiros de contratação de um provedor de nuvem, que foi errado, de contratação, identificar os aspectos comerciais importantes das relações com fornecedores nas adoções de nuvem, compare e contraste as abordagens de migração em nuvem, explicar DevOps em ambientes de nuvem. Fase da migração para a nuvem. Descoberta de recursos, adequação de recursos para a nuvem, mapeamento das aplicações e serviços para soluções em nuvem, migração de servidores, serviços e aplicações para a nuvem e suporte sistema operacional de serviços de nuvem. A gente vai abordar isso aqui mais especificamente no próximo módulo. Bom, o que seria avaliar uma nuvem? O que entra dentro disso daí? Seria fazer um estudo de caso, analisar a infraestrutura de TI, parte de orquestração e documentação. O estudo de caso é uma avaliação e um passo a passo para uma migração para a nuvem. Leva em consideração como a empresa pretende seguir, com as características de nuvem, os modelos de serviço e os modelos de implantação, que a gente já viu bastante isso daí. Pode incluir identificação dos requisitos de negócio exclusivos da empresa. Olha, minha empresa trabalha de determinada forma, precisa disso daqui. Documentação da infraestrutura de TI atual, catalogação de aplicativos atuais e dependências, medição da capacidade da rede e documentação completa da aplicação ou das aplicações, né? Considere também preocupações com legislação específica de alguns setores, como esse IPA, Sarbanes-Oxley e o PCI. Então, assim, de acordo com cada know-how da empresa ali, vai ter que ser levado em consideração essas legislações também. Já a parte de infraestrutura de TI, seria uma avaliação do hardware. Parte de virtualização, a infraestrutura precisa suportar a tecnologia de virtualização. E se o seu ambiente está on-premise ali, ele está todo virtualizado, você pretende fazer essa migração para a nuvem tem que suportar essa virtualização. Parte de orquestração. Agilize, padronize e simplifique o processo de implantação. O que tem essa imagenzinha aqui, né? Seria as máquinas de trabalho aqui do desenvolvimento, a máquina de trabalho aqui dos empregados e o ambiente de produção. Servidores físicos e a parte de virtualização. Parte de orquestração. O que é orquestração? Ela é uma implementação completa de um serviço de uma máquina virtual para o usuário final. Automação segue os seguintes passos, né? Implantação de uma máquina virtual a partir de um modelo, normalmente o pessoal chama de template, com um perfil de hardware específico. A máquina, se é para subir, sei lá, um servidor Apache, ela vai ter 4 CPU, 16 GB de RAM e 200 de armazenamento. Se ela é para subir uma aplicação interna, então ela vai ter menos recursos. Vai ser esses modelos aí. Instalação de sistema operacional, como o Red Hat Enterprise Linux. Configuração e atualização do sistema operacional. Instalação e configuração de qualquer software, como um banco de dados, por exemplo. E garantir o acesso do usuário na máquina virtual e a criação de credenciais e permissões. Como que é isso aqui de uma forma mais visual? Eu tenho ali o template da máquina. Aí o que você faz primeiramente? Instala lá o sistema operacional, atualiza ela e faz as configurações e instala o software ali que a pessoa vai precisar, serviço, sistema, enfim. E você já entrega isso aqui para os usuários, ou para a equipe de desenvolvimento, quem for utilizar isso daqui. Então a orquestração é você automatizar isso aqui, deixar isso mais rápido e mais simples. Componentes adicionais de avaliação. Tem uma linha de base, chamamos aqui de baseline. Seria um nível consistente de suporte a hardware e sistema operacional. Seria um mínimo ali que você vai utilizar para determinado serviço, determinado sistema operacional. Por exemplo, aqui, todos os servidores terão 16 GB ou mais e terão Windows Server 2012 ou Red Hat 7 instalado. É aquilo ali, ó. Vai ser no mínimo isso daqui para cima. Dependências de aplicações. Algumas aplicações não foram projetadas para a nuvem e não são eficientes ou funcionais ser migradas. Aplicações muito legadas normalmente tem que fazer refatoramento. E a gente vai estudar, acho que no próximo módulo, essa questão assim do que faz quando vai fazer essa migração de aplicações. Temos aqui a categorização de aplicações. As prontas para a nuvem, que é Cloud Ready. Só pega a aplicação e de levar para a nuvem, não precisa fazer nada. Modificadas para a nuvem, Cloud Modified. Então teve que fazer uma modificação para poder ir para a nuvem. Inadequadas para a nuvem, Cloud Inappropriate. Não dá para migrar para a nuvem. Tem que manter o ambiente on-premise. Funcionalidade da rede. Deve oferecer alta disponibilidade e mais tráfego do que uma implantação local. Parte de documentação, ela precisa ser atual e precisa. Não adianta chegar lá, tem documentação aqui de sua rede, de suas aplicações? Tem. Quando que ela é? 5 anos atrás. Poxa, mudou muita coisa, né? Pode incluir
Diagramas de caminhos de redes físicos e lógicos, relacionamentos de dados para as aplicações, medidas de segurança física, isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo. Quanto mais documentação, melhor. Os principais interessados, né, trazendo lá do inglês os stakeholders, cada um desses interessados, eles vão ter suas próprias o quê? Preocupações, influências no projeto e níveis de interesse. Cabe a nós identificar isso daí. E como que a gente lida ali com esses stakeholders? Identifica as partes interessadas, o nível de influência e o nível de interesse de cada um. Por que isso? Não adianta você dar muita atenção pro cidadão ali que ele não tem influência nenhuma no projeto. Ele pode entender o que for, gostar o tanto que goste de você lá, mas se ele não tem poder para mudar nada no projeto, não adianta nada você ficar ali dando moral para ele. Não é uma questão de puxar saco, obviamente, mas simplesmente você dá o valor específico para quem tem importância no projeto. Simples. Organize as partes interessadas por função. Identifique as necessidades de negócio que você pode comunicar às partes interessadas em termos que são de fácil entendimento e entenda suas preocupações. Não adianta você chegar lá com um relatório técnico que ninguém vai entender nada. Inclua informações adicionais no cronograma. Você pode colocar lá datas de entrega e maiores detalhes. Estabeleça um meio de comunicação. Então, uma imagenzinha aqui, como é que eles devem ser tratados, né? Você identificar aqui os executivos, usuários finais, a parte de TI, organizar eles em grupos, né? Parte de gerenciamento, parte operacional, o que cada um precisa na parte de relatórios ali, as informações adicionais, como traz lá o cronograma, alguns requisitos e os meios de comunicação, como vai ser tratado isso, reunião, e-mail, enfim. Ponto de contato. É interessante ter um único ponto de contato para eventuais dúvidas sobre a migração, preocupações, ideias, etc. Uma comunicação bidirecional entre as partes interessadas e a equipe de nuvem. Tem lá aqui os empregados, o ponto de contato e o time de nuvem. Se tiver de dúvida, ser tratado somente com esse ponto de contato para até facilitar e não ter desvios de conversa, desvios de determinações, né? Quando tem mais de um ponto de contato ali, o empregado quer tal coisa e o outro empregado quer, aí cada um manda para a equipe de implantação de um jeito e o negócio não fica bom não. Análise de lacunas, as análises de gap. Estude se uma tecnologia está sendo utilizada de forma completa. Encontre lacunas entre os serviços que estão sendo utilizados e os que são disponibilizados. Ou seja, contratou lá, comprar uma ferramenta ou um serviço muito lindo, mas está sendo usado só a metade dele. Essa que seria o ponto aqui, anotar essas lacunas aqui para tentar usar todo o potencial daquilo que foi contratado. Precisa ocorrer rapidamente, pois as tecnologias evoluem muito rápido. Pode ser lacunas técnicas ou de processo de negócios. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho um administrador de TI e aí ele tem conhecimento com IPv4 e aqui em parte de desenvolvimento on-premise. Já ele não tem tanto conhecimento com IPv6 na parte de implementação de nuvem. Essa seria o quê? Uma lacuna de conhecimento técnico. Já a parte aqui de conhecimento de negócios, tem aqui o gerente aqui, né, de negócio. Ele tem conhecimento em CAPEX e OPEX com infraestrutura de TI tradicional, on-premise. Mas ele já não sabe como é que isso funciona na nuvem. Então, essa seria a diferença da parte técnica com a parte de negócios. As avaliações de nuvem e provedores de serviços gerenciados. Lembram lá do que é provedor de serviço gerenciado? Quem que vai te dar ali um apoio mais técnico, né? Os provedores de serviços gerenciados estão cientes das armadilhas e problemas comuns. Pode ser muito útil durante a fase de avaliação empregar especialistas em design e migração. Então, você não tem ali aquele conhecimento para fazer essa migração. Você contrata uma pessoa ali que entende do assunto e ele vai te apoiar todo nesse processo. Mais avaliações. Verifica o sucesso ao trabalhar com CSPs. Fazer programa piloto, prova de conceito e provas de valor. Programa piloto, né? Você fazer ali, pega um pequeno projeto e vamos implementar ele ali para ver como é que vai se comportar. Um projeto em pequena escala para testar a logística, prova de valor e revelar as fraquezas. Você vai definir aqui os objetivos do programa, selecionar os participantes, desenhar aqui os testes que são feitos, criar uma forma de feedback, criar um caminho das comunicações, conduzir o programa piloto e fazer a avaliação dos resultados propriamente ditos. Os critérios de sucesso, indicadores chaves de desempenho, os famosos KPI, são utilizados para determinar se um programa piloto foi bem sucedido. Pode ser definido com prova de conceito, prova de valor ou ambos. O que seria essa prova de conceito ou uma prova de valor? A prova de conceito, basicamente, é que a funcionalidade foi implementada. Deu certo ou não? E a prova de valor é o que essa implementação vai trazer de benefício para a empresa. Se vai aumentar a receita, vai reduzir as despesas, se vai trazer um serviço novo.
né? Então aqui a proposta do prova de conceito é confirmar se a funcionalidade foi implementada com sucesso. A primeira questão aqui, isso funciona? E a prova de valor aqui ele vai verificar se a implementação traz algum valor para a empresa ou não. Se esse processo, por exemplo, ele pode ser mais econômico ou mais eficiente. Benchmarks é um método para estimar os resultados ou o resultado provável de um projeto, baseado nos resultados de outras empresas que tentaram o mesmo projeto. Ele pode ser baseado nos resultados de outras empresas que tentaram o mesmo projeto e ele pode ser comparado com as melhores práticas e padrões da indústria. Bom, chegamos aqui ao final, vou fazer uma revisãozinha rápida aqui com as nossas diretrizes. As avaliações de nuvem determinam quão preparada uma empresa está para a migração para a nuvem. Baseline provém um mínimo de padronização de hardware, sistemas operacionais, patches, entre outros. As capacidades e redes precisam suportar o aumento de tráfego na rede, a gente viu por quê. A capacidade de migração das aplicações deve ser avaliada. Nem todas as aplicações funcionarão na nuvem. Aplicativos legados e personalizados podem não ser bons candidatos para migração para a nuvem. Uma documentação atual e precisa é essencial. Identifique as partes interessadas, incluindo suas preocupações, influências e métodos de comunicação. Estabeleça um ponto de contato com antecedência. Um estudo de viabilidade ele vai identificar as aplicações e serviços candidatos à migração e se elas possuem dependências ou problemas que podem mantê-las no ambiente local. Os estudos de lacunas descobrem se uma tecnologia está sendo utilizada em todo o seu potencial. Programas pilotos testam a logística de implementação de um serviço, aplicação ou servidor na nuvem para identificar as fraquezas no processo. Critérios de sucesso podem ser utilizados para medir se os objetivos específicos foram atendidos. Provas de conceito confirmam a funcionalidade de um serviço de nuvem. Provas de valor confirmam se o benefício é alcançado pelo serviço de nuvem, se ele vai trazer algum retorno para a empresa. E provedores de serviços gerenciados têm experiência para ajudar nas avaliações de nuvem. Beleza, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Vejo você no próximo vídeo. É isso aí. Forte abraço. Valeu!